Olá, está no ar mais um JR Entrevista e hoje a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio. Presidente, seja muito bem-vindo ao JR. Obrigado, Tainá. É um prazer estar aqui com os telespectadores do JR Entrevistas. O prazer é todo nosso. Presidente, eu já começo falando de COP30, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará. Dá para dizer que o Brasil está preparado em termos de infraestrutura hoteleira para receber um evento desse porte? Definitivamente, Tainá, não está. A opção política de fazer em Belém é até compreensível, porque estamos na Amazônia, mas o fato é trazer um evento para 60 mil pessoas em média, historicamente falando, para uma capacidade hoteleira de 15 mil, era uma tragédia anunciada. O governo tem feito algumas iniciativas no sentido de mitigar os efeitos que podem vir através desse problema, dessa defasagem. Nós fomos convocados 2 vezes ao Palácio do Planalto, inclusive em discussão com a Casa Civil, para vermos que instrumentos poderiam ser feitos. Depois nós nos desligamos um pouco desse processo, porque foi levado para Belém mesmo, e ali o Ministério Público interagiu com os hotéis, que aqueles que não tinham comercializado as suas unidades todas se comprometeram a dar 20% dessa capacidade instalada para atender valores módicos ou valores, vamos dizer assim, padrões da COPs anteriores. Muitos hotéis, é bom ressalvar, já tinham comercializado suas unidades, grande parte já majoritariamente vendido. O que aconteceu foi que as redes sociais acabaram potencializando valores estratosféricos e aí a hotelaria acabou, não estou dizendo que esteja correta, mas ela acabou acompanhando um pouco isso. Por isso esse anúncio nas redes sociais ou nas plataformas de hospedagem privadas, né, de valores realmente muito aviltados em relação ao padrão. O governo agora está tentando, vamos dizer assim, mitigar isso, levando 2 navios, tem hotéis que vão ficar prontos ali nas vésperas da COP, mas o fato é que eu diria que algumas ONGs não vão conseguir hospedagem, algumas delegações vão diminuir, sim, as suas presenças, e vamos ver o que vai acontecer, mas realmente foi... Eu estou sentindo também uma iniciativa da população local, no sentido de grande parte do corner, vamos dizer assim, que Belém acabou sendo jogada, estão agora interagindo nas plataformas, oferecendo suas residências, os seus quartos, etc., por preços mais módicos. Então nós temos que esperar o que vai acontecer no final das contas, o que vai acontecer. E é justamente esses preços exorbitantes que o senhor trouxe que chamam a atenção do Brasil como todo e do mundo, né? Sim. Que está vindo para cá. O que tem sido feito a respeito desses preços exorbitantes? O que tem sido feito para tentar diminuir, né? E para proteger também o direito do consumidor e dessas delegações? Os órgãos de defesa do consumidor, inclusive federais, a Senacom, junto com o Ministério Público Local, acabou propondo um TAC, que é um termo de ajuste de conduta com a rede hoteleira e com também as plataformas. As plataformas foram instadas também a não aceitarem preços exorbitantes. Eles alegam que, na verdade, não tem como evitar, porque isso é uma demanda do público que interage com eles. Mas está errado. Eles têm, sim, como evitar e têm como restringir esses valores. O TAC assinado, que envolveu também as plataformas, restringe a valores médios acessíveis, claro, caros, mas acessíveis, comparado com as COPs anteriores. Então, as plataformas se comprometeram com esse termo de ajuste de conduta e a hotelaria remanescente também. Então, nós vamos ter preços ali, vamos dizer assim, aceitáveis. O problema é a quantidade, porque realmente a demanda está muito grande, todo mundo quer vir para a Amazônia. O fato de ser em Belém é uma realidade que atraiu gente, nesse aspecto o governo teve uma percepção legal, mas nós temos aí um problema de logística a ser resolvido. Existe uma média desses valores que foram estabelecidos, que o senhor trouxe? Na verdade, que são aceitáveis em termos de COP? Os preços colocados foram sempre cotados em dólar, foi mais ou menos $1.500 os valores de single, né? E $3.000, até $3.000 valores de duplos. É um valor diária? Diária. É um valor muito caro? É absurdamente caro, mas isso nós temos que levar que COPs anteriores tiveram valores mais ou menos nesse problema, né, nessa sistemática. Então não é um valor exorbitante, mas aceitável, vamos dizer assim. Existe uma expectativa de faturamento do setor na COP? Bom, muitos hotéis, como eu falei, já fecharam em valores mais anteriores. Se fala hoje em alguma coisa que só a hotelaria deve faturar alguma coisa em termos de $30 milhões, né, no período. Esse valor ainda é um valor a ser, estou falando só da hotelaria formal. Nós temos ainda a possibilidade de pousadas do entorno de Belém, cidades próximas também. Se fala em muita coisa no sentido de mitigar isso. Os valores também das cabines oferecidas está gerando a estadia em torno de $6.000, o processo todo. Tem muita coisa ainda a ser acertada.
mas eu diria que o faturamento deve passar disso em torno de 30 milhões ou mais, dependendo da circunstância de desistência ou demanda ou aumento das delegações. Tem muita coisa a ser acertada e a COP já está aí, né, presidente? Não, literalmente está às portas, né? Exatamente. Presidente, quais têm sido os investimentos necessários para garantir que a rede hoteleira dê conta dessa demanda durante a COP30? Quais investimentos o senhor tem acompanhado que têm sido feitos e quais ainda precisam ser feitos para que, na hora que o evento estiver acontecendo, que a rede hoteleira dê conta? Bom, vamos lá. Na parte de dragagem dos canais que os navios vão aportar, que não é um porto próximo de Belém, não é totalmente em Belém, mas é acessível, 30 quilômetros, havia uma preocupação quanto à dragagem, foi feita, está viabilizada. Os hotéis estão terminando, eles tiveram financiamento de longo prazo por linhas de crédito propiciadas pelo Ministério do Turismo, junto com o BNDES, então os hotéis vão ficar prontos, eu não tenho dúvida quanto a isso. As melhorias, algumas foram contratualizadas, outras nem tanto, mas, em suma, a rede hoteleira que está sendo ofertada, ela está em padrão, que eu diria, minimamente internacional para resolver. É claro que nós tivemos ali pequenas pousadas, estabelecimentos mais simples, que acabaram entrando na onda de preços muito exagerados, estão sendo instados a diminuir também para oferecer preços compatíveis com a sua qualidade de oferta de serviço. Mas você vai ter de tudo. O que é importante é dizer que a sociedade local, né, a população, engajou-se agora no processo e ofereceu seus quartos, suas moradias com preços mais acessíveis. Então, acho que isso tende a equilibrar um pouco o jogo e acho que a COP vai acontecer, claro, com certeza. Essa ameaça de tirar uma parte de lá e vir para outros estados, isso está superado. E talvez nem todos sejam atendidos. Eu estou muito mais preocupado com as mazelas de Belém, porque Belém, como toda cidade grande do Brasil, tem problemas de dificuldade. Eu estou em um certo receio que a imprensa internacional dê muita atenção às vicissitudes e às dificuldades de Belém do que efetivamente aquilo que vai ser discutido durante a COP. Isso me preocupa um pouco. Entendi. Dominar o holofote, né, da imprensa. Exato. O senhor comentou que teve conversas com o governo e comentou um pouco também das ações do governo em torno da COP. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouco mais sobre o que o governo tem feito de forma efetiva para garantir que a COP dê certo em Belém e o que o governo poderia fazer além para garantir que a COP seja de fato um sucesso, né, digamos assim, em novembro. Não, eu acho que o governo, dentro do possível, o que talvez tenha faltado é um pouco de antecedência. Quando houve a decisão de levar para Belém, talvez as linhas de financiamento tivessem sido viabilizadas muito antes. As facilidades da contratualização dessas linhas de crédito deveriam talvez ser mais flexíveis, vamos dizer assim. O governo talvez devesse ter oferecido um subsídio de garantia, porque quando você contrata é feito um custo-benefício em termos da capacidade de pagamento daquele que adquire ou daquele que se habilita ao crédito. O governo talvez devesse ter criado ali um fundo de aval para poder facilitar essa tomada de crédito. Talvez tenha falhado na questão das reformas. Algumas unidades precisavam de reformas e talvez não tenha se prestado atenção tanto nisso. Foi muito mais para a questão da construção dos novos prédios. Mas é importante ressaltar o seguinte, o empresário, principalmente da hotelaria, nós chamamos de payback, o termo de retorno do investimento feito, que leva em conta o financiamento contratado, ele tem que levar em conta o pós-COP, porque a COP vai ser lá os seus dias depois. E quem vai garantir a viabilidade do empreendimento dessa super oferta que Belém vai ter? Então, é preciso garantir que lá tenham investimentos para eventos, para congressos, um processo de potencialização do turismo amazônico, e a gente não está vendo isso. Isso me preocupa, né? E eu acho que não pode se reputar ao empresariado de hotelaria toda a culpa em relação a isso. Ele talvez exagerou em algumas visões que lá tem pontuais, mas o fato é, você tem que pagar esse financiamento depois. E aí esse empresário pensa, se ele contratar agora, como é que ele vai ter a viabilidade do pós-COP de garantia de que vai ter um movimento que ajude a ele a pagar o seu débito contraído. Então isso tem que ser pensado, e isso talvez não tenha sido pensado. Então é importante que o governo agora defina quais são as políticas depois de fazer realmente de Belém uma potência de turismo amazônico para o futuro. Perfeito, está todo mundo focando nas datas da COP, mas não estão pensando no depois. No pós-COP. Presidente, há outras cidades brasileiras que já estariam preparadas para receber um evento na dimensão da COP30?
Eu diria que várias cidades, inclusive do Nordeste, Rio, São Paulo, não se fala, tem uma oferta hoteleira exacerbada de altíssima qualidade. Brasília tem capacidade hoteleira também bastante significativa. Se nós quiséssemos nos restringir à região amazônica, talvez Manaus pudesse partilhar alguma coisa com Belém, mas eu acho que Belém, bem ou mal, uma cidade que tem características interessantes que poderia fazê-lo. Talvez se eu tivesse pensado, como eu mencionei aqui, de todo o processo que envolve o pré-COP, talvez a gente tivesse alguma solução adequada. Mas, bem ou mal, vai sair. O governo recusou subsidiar um pedido da ONU Turismo que subsidiasse os valores das diárias que estariam exacerbadas. Eu acho que o governo até acertou. Não tem que subsidiar, tem que se fazer instrumentos adequados. Não existe uma política pública de se obrigar a empresariado a baixar o preço para poder oferecer para a COP. Existem maneiras de você fazer isso. Os preços exagerados têm que ser combatidos, existe legislação para isso. Mas eu acho que agora vai vir um pouco menos de gente, vai vir um pouco mais, talvez, mas eu acho que a COP vai sair. Se ela vai ser um sucesso ou não, eu não posso garantir, não é a minha área, mas eu diria que ela agora vai se viabilizar e com certeza na região amazônica, o que é inusitado. Já é possível falar em legado da COP30 na região e para o Brasil como um todo, talvez para a rede hoteleira? Eu acho que sim. Na verdade, quando você bota todo o foco da divulgação mundial e a cobertura pela imprensa internacional vai ser muito grande pela COP, você vai chamar a atenção para uma cidade que até agora não necessariamente estava no mapa, né? Eu acho que existe um imaginário, hoje que a gente fala em turismo de experiência, eu acho que existe um imaginário, sim, de grande parte da população mundial vir para conhecer a região amazônica. Então, eu acho que vai ser um grande legado, vai ser isso. Mostrar Belém com todas as suas vicissitudes, todas as suas mazelas, mas vai estar lá, né? A possibilidade de fazer excursões no entorno de Belém, ter a vivência da floresta amazônica, todo aquele bioma, vai ser importante e é um recado que o Brasil vai dar, sim, com certeza. Excelente, presidente. Só dar um recado para quem está assistindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no Portal R7, na Record Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Presidente, o senhor disse que o setor é favorável ao retorno do horário de verão. Por quê? Pode estimular a economia do turismo? Na verdade, o horário de verão, a economia dele, concretamente falando, é pequena, né? Mas o fato é psicológico. Se você faz com que a população possa ir até mais tarde no seu lazer, na sua prática de esportes, onde tenha esse hábito, na sua convivência com os turistas, que tem aumentado exponencialmente, o Brasil vai chegar até o final do ano, eu diria que ele vai passar de 6,5 milhões, chegando a 7 milhões de turistas internacionais. E isso no verão do ano que vem é muito importante para a gente começar com o pé direito no ano que vem. Eu acho que a implantação do horário de verão permite esse convívio, né, da população. Efetivamente, em termos de economia concreta, é limitado, mas eu diria que ela tem um efeito psicológico na população para fazer ir para a rua, e a sociabilidade que o turismo propiciona, a interação com turistas nacionais e internacionais, é um grande diferencial para a hospitalidade que o brasileiro tem necessariamente para receber. Quando você fala em economia, é em relação ao aumento do faturamento no turismo? Não, estou falando de economia em termos de consumo de energia elétrica efetivo. Tá. Né? E em faturamento do turismo? Não, acho que a gente vai... Nós estamos computando, ou pelo menos a Embratur computa, que a gente vai caminhar para mais ou menos 8,5 bilhões de dólares só de área de vinda de turistas internacionais esse ano para o Brasil. Se nós fecharmos isso por esse ano, a projeção para o ano que vem vai aumentar com certeza. Com o horário de verão. Perfeito. Presidente, a Federação comemorou o crescimento do turismo no primeiro semestre desse ano. Os prejuízos provocados pela pandemia ficaram para trás? Já dá para a gente dizer que a gente já está em um novo momento? E o que provocou esse crescimento? Na verdade, o Brasil... houve um movimento internacional, eu diria que toda a humanidade, né, todo o mundo, pós-pandemia, né, alguns países um pouco mais, outros menos, mas todo mundo quis agora conviver, interagir, sociabilizar. E o Brasil, como um país de destino, né, inusitado, com uma mescla, o Brasil é uma miscigenação culinária, cultural, histórica, fantástica. Então, o Brasil é um destino hit, vamos dizer assim, para o mundo de hoje. E todo mundo quer vir para o Brasil. Nós temos apenas dificuldade de acessar, né? Nós temos poucos voos ainda, apesar do nosso aeroporto estar muito bem. O Brasil eu estou saindo de um evento que tem acontecido aqui em Brasília, que é a questão da Clio Abremax, que são a discussão dos navios, dos cruzeiros marítimos que vão acontecer. O Brasil hoje é uma referência em termos de cruzeiro marítimo, né, na temporada que se aproxima. Eu diria que o Brasil tem tudo para ter uma temporada do ano que vem muito importante.
A COP, bem ou mal, vai ajudar nisso, com certeza. E hoje a gente percebe que o Brasil é destino internacional de grandes eventos que querem ser realizados aqui, shows culturais de grande magnitude, artistas internacionais querem se apresentar no Brasil. Então, o Brasil é realmente a bola da vez, eu diria. Tem dificuldades, a gente vai ter que superá-las. Eu acho que a falta de voos internacionais é um problema, a falta de voos nacionais também, pouca grade atendendo cidades do Nordeste ou Nordeste como um todo. Tem algumas discussões que nós temos participado junto com a CNC, a gente espera contribuir que o governo tenha essa percepção no futuro. Entrou no radar do turismo internacional mesmo, né, de vez. Quais são os lugares que são mais procurados pelos turistas internacionais? Bom, nós temos, é importante também ressaltar uma coisa importante. A ONU Turismo, que é a antiga OMT, Organização Mundial do Turismo, que agora chama-se ONU Turismo, só tinha sede em Madrid, que é a sede dela, no Oriente Médio, em Doha, e agora abriu a primeira sede na América do Sul, que é no Rio de Janeiro. Então, isso é fundamental. Estando a ONU aqui, ela faz uma política de divulgação do destino América do Sul como um todo, integrado, complementar. Esse posicionamento da ONU reconhecendo que a América do Sul tem um papel importante no turismo internacional é muito importante para o Brasil. Nós temos destinos assim, dos mais variados. Rio e São Paulo para turismo de eventos, né? Nós temos lá uma capital consolidada quanto a isso, com vários centros de convenções. O Rio, como lazer, ainda é o principal portão de entrada. Mas nós temos a nível de turismo nacional, que já é utilizado também para turismo internacional. Minas com sentido histórico, o próprio Centro-Oeste com seu bioma também ali do Pantanal, a região amazônica, que a gente está acabando de falar. E a questão do Nordeste, apesar do turismo, do grande mercado americano que demanda ali o México, etc., e apesar de estar muito próximo do Nordeste, nós temos ainda que avançar para viabilizar que o americano possa vir para o nosso Nordeste como um todo. Nós temos uma grande perspectiva de turismo de esportes. O Brasil tem se consolidado como destino de turismo de esporte. A própria temporada de eventos lá para o kitesurf no Nordeste já é uma referência mundial. Vem gente do mundo inteiro praticar kitesurf agora no segundo semestre lá no Nordeste. Ceará, Rio Grande do Norte, etc. Isso já se consolidou. E, na verdade, a relação custo-benefício em termos do dólar do euro é muito benéfica para o europeu, para o americano. Está muito barato vir para o Brasil, né? Barato. E como é assim, um ecletismo de oferta em termos de gastronomia, de unidades de hospedagem. E o Brasil, durante a pandemia, ele acabou construindo unidades muito charmosas lá no Nordeste, né? Muitas pousadas, algumas feitas até por estrangeiros que vieram aqui investir. Muitos paulistas investiram, muitas outras pessoas com capital investiram no Nordeste, fizeram unidades ali paradisíacas em termos de hotelaria. Então, nós temos assim um espectro de oferta hoteleira muito importante lá no Nordeste que se consolidou e tem crescido. Então, acho que todo o nosso país vai ter ali ofertas, sem esquecer a Bahia, com seu sincretismo, que é fantástico também. Bahia né? é fantástico. É fantástico. Sou suspeita. É verdade. Casei na Bahia até. Então, você fez bem, porque realmente é muito incrível. bacana. Agora, o senhor falou sobre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Duas grandes metrópoles. A segurança prejudica, de alguma forma, o turismo para essas grandes cidades? Claro que a segurança tem que ser um dado importante. Ambos os estados têm políticas de policiamento turístico. O Rio, a gente ouve às vezes um noticiário um pouco exacerbado, mas ele existe de fato, mas não em áreas turísticas. O que você não tem hoje é a conflagração de praias. Existe uma política de projeto verão pela Polícia Militar que combate efetivamente esses grupos de deslocamento. Não tem acontecido isso e não vai acontecer no verão, com certeza. Agora, ninguém vai tapar que existe ali um problema em comunidades, no entorno de alguns subúrbios e no Grande Rio, que tem sido trabalhado, tem sido combatido, mas não necessariamente afeta o turismo. O turista ele não interage com essas áreas de conflito. O noticiário pode vazar um pouco, porque nós temos grande cobertura internacional no Rio e São Paulo, e no Brasil como um todo. Todos os jornais têm aqui subsidiárias e que cobrem isso diretamente. Mas isso já entrou um pouco no noticiário, então não vai afetar o turismo como um todo. O que nós preocupamos é com outros aspectos. Nós temos uma política de céus abertos no Brasil, mas ele não se viabiliza por quê? Porque as políticas hoje que facilitam a vinda de companhias internacionais para voarem em mercado doméstico, em cabotagem, como a gente chama, inviabilizam um pouco isso. Por que isso se dá? Política de emprego da tripulação. O nosso cálculo de combustível de aviação ainda é um cálculo baseado nos anos 50, é muito, muito complicado. Os horários também na questão da política de tripulação são complicados. E aí e o mais importante, hoje o Brasil é o maior país do mundo em termos de ajuizamento contra as companhias aéreas por atrasos de voo, etc. Nossa. Às vezes o voo é atrasado por causa da intempérie, por causa do clima. E não, o cliente
todo o direito do cliente fazer o que ele quiser, mas o fato é, isso não ajuda em nada, porque as companhias acabam tendo que ter uma reserva técnica para esse ajuizamento que acaba inviabilizando muita coisa que elas fazem. Presidente, está excelente o nosso bate-papo, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho. O JR Entrevista volta já já e a gente continua a nossa conversa com o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio. Presidente, gostaria que o senhor trouxesse para a gente quais são os principais desafios enfrentados atualmente pelo setor hoteleiro no Brasil. Eu diria pelo setor hoteleiro e pelo setor turístico como um todo, mas eu acho que o principal problema que nós estamos passando ainda são linhas de crédito acessíveis, o juro subiu. Então, a construção de um hotel demanda um período longo, né? Entre terreno, edificação. Nós estamos falando que o chamado remuneração sobre capital investido demora, em média, 10 anos. Né? Se nós não temos linhas de crédito facilitadas, nós temos dificuldade de viabilizar hotéis no Brasil inteiro. Nós temos hoje fronteiras, né? O turismo de negócios tem crescido muito, quer dizer, a hospedagem de negócios tem crescido muito em cidades médias no Brasil. Eu tive recentemente no Centro-Oeste, então aquelas cidades de agronegócio têm crescido de maneira exponencial. Falta hotelaria ali. É uma hotelaria necessariamente de médio porte, não de grande porte, nem de muito luxo. São hotéis que nós chamamos de mid-scale, ou seja, hotéis competitivos, confortáveis, com uma oferta razoável em termos de conforto e custo-benefício, mas falta linha de crédito para aquele pessoal lá, para eles poderem construir e empreender. Outro problema é a questão de licenciamento ambiental. Eu acho que, né, o governo não necessariamente tem que abrir mão e facilitar o licenciamento ambiental, mas tem que haver uma compreensão de que a unidade hoteleira, o hoteleiro é o maior interessado em preservar o meio ambiente, porque aquilo ali é a reserva técnica, é o grande ovo de Colombo Sim. da viabilidade de um hotel, seja em área de atração turística. Então, ele vai ser o primeiro a preservar. Então, um certo rigor exagerado, que eu diria, em relação ao licenciamento ambiental de médio porte ou de grande impacto, como a gente chama, deve ser tratado com maneira comedida, logicamente que obrigando, né, a preservação, e aí ninguém tem que abrir mão de nada, mas tem que haver uma certa facilidade no sentido da percepção de que o hoteleiro é corresponsável por aquilo e ele é o maior interessado em preservar o meio ambiente em torno do seu entorno. Eu diria que isso são as principais, né, situações. Mão de obra, nós estamos precisando treinar cada vez mais, mas o SENAC nacional e os SENACs regionais têm um papel fundamental, o Sistema S atende muito isso. Talvez as políticas sociais do governo dificultem algumas áreas em que a oferta do Bolsa Família é uma oferta importante, acaba inibindo um pouco a questão da contratação de pessoas que podem se dedicar paralelamente a trabalhar, né, com carteira assinada. Entendi. Existem alguns projetos no Congresso no sentido de coabitar isso, ou seja, não sei se eu usou na palavra certa, mas o fato é, você poderia gozar do Bolsa Família e ter o emprego também. Essas são as iniciativas de alguns deputados, nós estamos acompanhando, então acho que existe uma possibilidade de tentarmos um meio termo nesse processo, em que a pessoa receberia talvez um aporte menor do Bolsa Família e poderia também trabalhar concomitantemente como um complemento de renda. Eu acho que esses são os principais fatores, mão de obra, treinamento, com certeza treinamento, e o Sistema S tem um papel fundamental, o SENAC, e esses três que eu citei, né, licenciamento, questão do financiamento e processos que envolvem essa área. O tarifaço de Donald Trump impactou de alguma forma, ou por efeito em cadeia, os custos do setor? Como a federação tem lidado com isso? Nós estamos avaliando ainda, mas a princípio não, né, não existe um impacto direto no turismo. Eu acho que existe um impacto, um viés errático, que eu diria que o governo fez, que é voltar à questão da reciprocidade que o Itamaraty exige em relação a países como o Japão resolveu, mas Estados Unidos, Canadá e Austrália, o governo impôs de novo a reciprocidade. Eles nos exigem visto, uma taxa que é cobrada para estar aqui, tem que ter visto para entrar no Brasil, para entrar nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá. E nós, numa visão, acho que obtusa, um pouco retrógrada do Itamaraty, a gente impôs também essa reciprocidade. Nós precisamos desses turistas aqui, eles são grandes, eles gastam bastante aqui, eles dão emprego, eles geram demanda. Exigir reciprocidade num país que não tem essa atratividade toda e todas as dificuldades que o Brasil tem para atrair cada vez mais, nós estamos distantes dos grandes centros. Então, isso me parece uma visão um pouco errática do governo. A Argentina, que está aqui do nosso lado, não exige visto de reciprocidade, recebe muito mais americanos do que a gente. Então, está explicado por que
talvez se a gente não possa crescer no mercado americano quando deveria crescer. Presidente, já caminhando aqui para o finzinho da nossa conversa, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente quais as principais tendências globais de hospedagem que o Brasil precisa adotar para se manter competitivo. O Brasil tem feito grandes esforços no sentido de atrair mais redes hoteleiras para cá. Para você ter uma ideia, existem milhares de redes de gestão hoteleira nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 1.500 redes de gestão hoteleira terceirizada. E, logicamente, que a pessoa que tem capital e investe num prédio, não necessariamente ele não é um expert em hotelaria, mas ele pode contratar uma rede para fazer a gestão do hotel dele. O que acontece é que nós temos poucas ofertas, né? Existem poucas redes aqui, existe uma europeia que é uma das maiores do mundo, tem aqui umas outras tantas, talvez cheguem a uma centena, talvez nem isso. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa existem milhares. Então, o que a gente precisa é atrair mais outras redes hoteleiras para aqui estarem, gerar mais estudos no sentido do processo de formação profissional, que nisso o Senac faz com muito cuidado, é bem verdade, mas a gente precisa mais entronizar esse processo da discussão de uma gestão hoteleira eficiente, prática e de resultados. O Brasil ainda está um pouco lento nisso. Houve uma oferta muito grande para a gestão hoteleira, dos chamados turismólogos, mas isso está um pouco aquém ainda do que a gente precisa. Vamos crescer necessariamente com o aumento do crescimento da demanda, isso acaba vindo naturalmente. A própria CNC está erguendo um prédio em Brasília que vai ser um hotel de bandeira, uma oferta bastante interessante, e ela quer contribuir para que essa oferta em Brasília seja cada vez mais qualificada. Está fazendo um prédio aqui de grande monta e com certeza vai ter uma gestão profissional e vai ajudar muito o turismo de Brasília. Excelente. Presidente Alexandre Sampaio, muito obrigada pela sua presença aqui no JR. O prazer foi nosso, espero que tenha agradado e todos estejamos juntos para a COP, que a COP seja um grande sucesso. Com certeza, a gente vai estar lá acompanhando de perto. E claro, muito obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.